Quer dizer, chega o oficial de justiça, oi, gostaria de fazer a citação dessa pessoa jurídica aqui, e ele dá de cara com uma porta fechada. A empresa ela não existe mais. Ele questiona os vizinhos e ele diz, olha, essa empresa não atua mais aqui há tantas semanas, há tantos meses, há tantos anos. O oficial de justiça certifica e ali vai existir uma espécie de presunção de dissolução irregular da empresa, atraindo para os sócios a responsabilidade. E daí, claro, quando a gente desce nos detalhes, quem é que deu causa à dissolução irregular? Não basta ser sócio, é preciso ser sócio administrador com os poderes de gestão, porque ele foi o responsável pela ausência de realização dos procedimentos de falência e assim por diante. Que ao final poderiam concluir pela extinção da pessoa jurídica de maneira válida. Confirmando um planejamento tributário. Né? Então, quer dizer, eu abro uma pessoa jurídica de responsabilidade limitada, ali eu integralizo 100 mil reais, a empresa vai mal, quebra, esses 100 mil reais são consumidos por reclamatórias trabalhistas e inicia um processo de falência que termina com sucesso sem caracterização de crime falimentar. Mas fica um endividamento de 1 milhão de reais em questões tributárias. O sócio não vai precisar arcar com esse passivo. Vai poder estar andando aí de Mercedes conversível com a pessoa jurídica endividada, mas ele próprio não responsável pelo endividamento no seu patrimônio pessoal. E tem várias situações concretas que acontecem, né? Essa questão da presunção de dissolução irregular, que a meu ver, ele é muito arriscada, porque, convenhamos, né? O governo tem diversas formas de ver se uma empresa fechou ou não encerrou a atividade. A mera ausência de localização no endereço não quer dizer que ela deixou, que ela fechou a empresa. Ela pode ter alterado o endereço e não ter prestado atenção a algumas burocracias, como alteração do contrato social. Já vimos isso várias vezes. Né? Exato, alteração de registro no município, estado, enfim. Mas a parte como o entendimento do STJ, né, é esse de que presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de operar no endereço em que ela está regularmente cadastrada, como essa presunção, ela autoriza que o fisco faça isso. Então o fisco pode requerer, o juiz ele vai deferir esse redirecionamento sem nem pestanejar. A partir dessa presunção recai para o contribuinte o ônus da prova, ou a responsabilidade de demonstrar que aquela empresa segue operando, que ela segue em atividade. E aí existem inúmeras provas que são capazes de comprovar a ausência de documentos fiscais, folha de pagamento, contratos com fornecedores. Então existem outras provas que o contribuinte pode fazer de que aquela presunção, que até hoje é relativa, né, a gente encara essa presunção como relativa, demonstrando que a pessoa jurídica está em atividade, que aquela responsabilização de sócio possa ser revista. Para quem está acompanhando em casa, essa presunção relativa é aquela presunção que admite prova em contrário. Exatamente. Então se presume fraudulento. Agora, o ônus é do contribuinte demonstrar, opa, parei um pouquinho, é verdade que não me localizaram nesse endereço, mas eu me mudei há tantos meses, ainda apresento declarações fiscais, ainda emito notas fiscais, ainda atendo clientes e, portanto, estou operando. Se for vencido esse ônus, vai ser desconstituída a responsabilização da pessoa física, mantendo o passivo exclusivamente em nome da pessoa jurídica. E processualmente a fazenda ou o governo vai ser condenado em honorários por conta disso. Por isso que eu acho que a condenação da União em honorários, qualquer governo que seja, essa pauta acaba recaindo para o contribuinte em última análise em algum momento. Então, por isso que eu acabo dizendo que o requerimento de responsabilização de sócio tão somente pela presunção de dissolução irregular, ela acaba sendo irresponsável. Porque o governo ele tem acesso a tudo o que o contribuinte tem. Então, ele consegue verificar. Se for o Estado, ele vê se ele segue apresentando os dias de ICMS. Se for a União, vê se ele segue apresentando as declarações fiscais da CTF, ECF, seja lá, ou declarações do Simples Nacional. Assim como o município com as declarações de ISS-QN. Então, existem ferramentas administrativas que ele pode se utilizar no momento de requerimento de responsabilização de terceiros. E não fazem. Então, para o contribuinte, resta a alternativa de destruir essa presunção. E a gente fala que existe essa possibilidade, né, de fazer a prova em contrário dessa presunção que há da dissolução irregular. Mas, assim, é um caminho árduo, processualmente falando, e requer uma dilação probatória gigante. Então, assim, não é algo fácil de ser feito, né? A gente precisa efetivamente demonstrar
Porque, quer dizer, já existe uma prova ali a nosso desfavor, então a gente precisa rebater aquilo que é muito mais difícil do que simplesmente comprovar algo que nunca havia sido falado antes, né? Então a gente já tá saindo aí do -2, digamos assim. Então já é bem complicado. Eu acho que é possível dizer que o contribuinte que fecha as portas e vai embora, entrega a chave, sem se preocupar com o endividamento fiscal, ele dá um mole grande. Dá um mole grande. Hoje em dia, isso é atrair para si a responsabilidade, e isso é uma pena, porque até para pessoas que, enfim, não pretendem voltar a empreender e tudo mais, vão ter limitações sérias. A própria questão dos bloqueios em conta bancária, que é a ferramenta hoje mais popular para extrair patrimônio dos contribuintes. Então, hoje em dia, se no passado tu tinha o Bacenjude, né? E lá naquela antiga sistemática, tu tinha um bloqueio que naquele momento acessava as contas, mas os valores que ingressavam depois deste bloqueio ficariam na conta normalmente. Hoje em dia, a sistemática ela é outra, muito mais avançada. E a gente tem essa sistemática que a gente chama de teimosinha, em que essa constrição patrimonial vai ficar na conta de maneira por muito tempo, às vezes. Então, esse determinado contribuinte que não é, mesmo sem ter a intenção de empreender, ele vai ter dores de cabeça, porque mais cedo ou mais tarde vai ter o direcionamento, mais cedo ou mais tarde vai ter aplicado contra si a teimosinha e vai perder o acesso à sua conta bancária. Ou pelo menos vai perder os recursos que estão lá e passar a conviver de maneira crônica com o serviço de um advogado daqui a pouco. Porque, afinal de contas, recebe a sua aposentadoria, recebe outros valores que até podem ser vistos como impenhoráveis, mas primeiro eles atiram e depois eles perguntam, né? Ou nem perguntam, né? Esperam para ver se alguém vai gritar. Exato. Então o governo vai lá na conta das pessoas e tira o dinheiro, e depois a gente tem que explicar que focinho de porco não é tomada, e o valor que está lá ele não é penhorável pelos motivos API 6, existem vários fundamentos para isso. Acho que é frequente a liberação de recursos para clientes que sofrem bloqueios por várias invalidades diferentes, mas o desgaste ele está sempre presente.